Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson. Estamos aqui dando início à última aula, a aula de número 4 do nosso projeto que nós iniciamos, que foi um projeto feito aí com o ChatGPT, a linguagem PHP, né? E vamos aqui para a parte final, vamos finalizar aqui o nosso login. Estamos utilizando o NetBeans para programar, para criar aqui os nossos códigos, e essa parte do front-end foi toda criada pelo ChatGPT, né? Então todas as telas, a parte das views foram criadas pelo ChatGPT, mas estamos utilizando aqui a orientação ao objeto, né? Criamos uma classe conexão, uma classe usuário e uma classe usuário DAO, e vamos finalizar nesta aula fazendo aqui o nosso método de logar e também criando aqui, fazendo com que os nossos links funcionem aqui na tela principal, porque eles ainda não estão funcionando, tá? Ainda clicamos aqui, eles ainda não funcionam, tá? Então a parte de login, de logar, de deslogar, né, que é sair do sistema, e o funcionamento dos links nós vamos criar aqui nesta aula, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso banco de dados. Deixa eu entrar aqui no banco de dados, né? /php myadmin. Só um instante. Não, é localhost /php myadmin. O que eu quero não é. Deixa eu colocar aqui localhost, beleza. Aí aqui /php myadmin. Tá entrando no Google para pesquisar, não tem nada a ver. Agora está acessando. Então o usuário é root sem senha. O servidor que nós estamos utilizando aqui é o MySQL. Vamos entrar. E aqui nós temos o DB underline projeto ChatGPT. Temos apenas uma tabela, que é a tabela usuário, tá? Então é essa tabela usuário, e através dela que nós iremos logar, tá? Nós podemos criar aqui um sistema de login onde o usuário pode logar com o e-mail ou o nome do usuário, ou podemos definir aí que o usuário só logue com o e-mail e inserindo a sua senha, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos ver aqui na tela principal. Tela principal eu coloquei usuário e senha. Não tem problema. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar aqui na nossa classe usuário DAO, criando o método logar e o método deslogar. Vou criar esses métodos lá embaixo, tá? Então vamos aqui criar primeiramente o método logar, né? Vai ser um public function logar, e ao logar a gente vai utilizar aí o nosso objeto usuário, tá? E a gente sabe que o nosso SQL para logar é o seguinte: a gente vai fazer um select no nosso banco de dados, dá um select asterisco. Então a gente faz um select no nosso banco de dados, né? Select, vamos selecionar aqui todos os campos from da tabela, né? DB usuário, que a gente chama aqui com o operador this entidade, com uma cláusula where, ou seja, abrindo uma condição, onde o usuário tem que ser igual a esse valor e a senha
tem que ser igual a esse valor. Usuário e senha tem que corresponder. Se não corresponder, o usuário não vai conseguir fazer o login. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos o campo usuário e temos o campo senha. Se os dois não forem verdadeiros, o usuário não vai conseguir fazer o login. Então essa é a condição, né? Então vamos aqui chamar o usuário DAO, dois pontos, com o método prepara SQL, para ele preparar esse SQL aqui na conexão com esse banco de dados, e vamos jogar na variável stmt. Vamos buscar esses valores através do método get, que é o get usuário e o get senha. Deixa eu ver se eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, get usuário e get senha. Eu vou só copiar e vou colar aqui embaixo. E é claro que aqui é o primeiro coringa e aqui é o segundo coringa, que é o primeiro interroga e o segundo interroga aqui da minha instrução SQL, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai, como é um select, a gente vai executar esse stmt execute, né? Execute, e vamos verificar se ele retornou alguma linha. Como é que a gente verifica? Se esse stmt apontando para o método row count, então esse método row count ele retorna a quantidade de linhas que foram retornadas, tá? E se ele retornar 1, que no máximo ele consegue aqui retornar um usuário, se ele retornar 1 é porque foi verdadeiro. Se não, se ele retornar 0, é porque ele vai cair na cláusula else, que é a cláusula do falso. E se ele retornar 1, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma seção. Vamos aqui criar uma seção que a gente vai chamar essa seção de autenticado. E essa seção vai receber um valor booleano true. E ele vai retornar para a gente true. Caso ele não consiga, né, encontrar lá o usuário, a gente vai simplesmente retornar false. Só isso. Esse é o nosso método logar, tá? Vamos criar aqui o nosso método deslogar. E o nosso método deslogar, eu quero que o usuário, eu quero utilizá-lo sem precisar instanciar o objeto. Então ele vai ser um método estático. Public static function deslogar. E só vai ter uma condição em que eu vou deslogar. Eu só vou deslogar se a seção autenticado for true, ou seja, se o usuário estiver logado. Ele só desloga se o usuário estiver logado. Então, se essa seção chamada autenticado for verdadeira, se ela for verdadeira, aí eu quero section, eu quero apagar essa seção e eu quero destruir essa seção section destroy e vou devolver o usuário com a função header dentro do location. Eu vou redirecionar o usuário para o index.php. Ele vai voltar para a tela de login. Simples assim, tá? Então está aqui os nossos dois métodos criados, concluídos, e agora vamos à prática, né? Vamos fazer com que funcione. Vamos lá no nosso arquivo index, que é justamente essa página aqui, ó. Digite seu usuário, digite sua senha e vamos ver quem é que ele está chamando aqui, ó. Então aqui nós temos o formulário. Cadê aqui o formulário? Formulário, ele vai utilizar um método post e o action dele vai ser, eu poderia criar aqui mesmo, tá? O código de autenticar eu poderia estar criando aqui na própria página, igual eu fiz com
Se vocês olharem aqui o form cadastra, o form cadastra está aqui mesmo, ó, tá vendo? O form edita, o próprio editar já está aqui, para não ter que criar tantos arquivos assim separados. E o Authentical poderia criar, tá fazendo ele aqui mesmo, mas aí eu vou ter que mudar isso aqui para input, ó. Tá, input type submit. Input type submit. E aí aqui ele não vai ter esse fechamento de button. O que ele vai ter aqui na verdade é um value. Eu vou chamar de entrar. E aqui ele vai ter um name. Esse name eu vou chamar de entrar em minúsculo. Beleza. Então vamos deixar ele sem action mesmo, né? E vamos criar o código aqui dentro mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, aqui um pouco em cima, deixa eu ver onde é que eu faço aqui. Eu vou criar aqui em cima do formulário. Eu vou abrir o delimitador do PHP, fechar. Aqui eu vou dar um include once do arquivo usuário.class.php, Ctrl Shift seta para baixo e também do usuário DAO.class.php, instanciar os objetos. O recebe um new usuário, instanciando o objeto usuário e instanciando também o objeto o DAO. Recebe um new usuário DAO. Isso aí. Agora a gente vai verificar se ele está entrando nessa ação. É interessante, já me perguntaram uma vez a respeito disso, né? Quando eu não uso action aqui, como é que eu defino a ação de um formulário dentro de um código PHP? Através do name do meu input type submit. É através dele que a gente vai definir aqui a ação do meu formulário. Então, se através do filter input post, ali a minha ação entrar estiver sendo acessada, a princípio eu vou dar um eco aqui, ok, só para ver se realmente ele está acessando ali, né? O filter input post entrar. Vamos ver. Eu vou dar uma atualizada aqui. Então, digitar qualquer usuário, digitar uma senha, clicar e entrar. Opa, deu um ok. Então significa que ele está conseguindo acessar, né? Olha lá. Deu um ok. Então, ele está conseguindo aí acessar essa ação. Isso aí já é bom, tá? Beleza, conseguiu acessar a ação. O que a gente faz? A gente vai pegar aqui o valor do usuário. Interessante que aqui, ó, deixa eu dar um enter aqui no placeholder e dar um enter aqui antes do placeholder. Esses campos eu não tenho name e o PHP ele só pega os valores digitados através do name, do atributo name. Vou colocar aqui name usuário e aqui embaixo o name senha. O ChatGPT ele não criou esse atributo para mim, ele criou o atributo ID, mas ele não criou o atributo senha, ou o atributo name, tá? Então eu preciso desse atributo aqui para pegar
por meio do método post, os valores que forem digitados. Então, vamos lá. Então, vamos pegar esses valores através do filtro input, input post, pega ali o valor do campo usuário, Ctrl Shift seta para baixo, pegue também ali do campo senha e vamos armazenar em variáveis. Vou chamar a variável usuário, e aqui eu vou chamar a variável senha, tá? Tá aí. Podemos dar um eco aqui para testar, ó. Chamar aqui o usuário, tracinho senha, para saber se de fato ele está conseguindo pegar esses valores aqui, só para testar, né? Então vamos lá, vamos atualizar, vamos digitar aqui o usuário, Anderson, senha, 123, entrar, tá ali, ó, Anderson, 123, está conseguindo pegar os valores. Excelente, excelente, tá? E agora que ele conseguiu pegar os valores, o que eu tenho que fazer? Eu preciso passar esses valores para o atributo do meu objeto, porque o objeto ele vai pegar por meio do get, ó, get usuário, get senha. Então eu tenho que dar um set usuário, set senha no meu objeto U. Lembrando que set é para passar valor para os atributos. Set usuário, set senha, ele passa o valor do usuário da senha, e get ele recupera, get usuário, get senha, né? Então vamos aqui, cadê? No index, vamos passar o valor. Então o objeto 1 aponta para o método set usuário, onde ele vai passar o valor ali do usuário, tá? E objeto U aponta ali para o método set senha, onde ele vai passar a senha. Agora é a gente verificar se o método logar está retornando verdadeiro. Se ele retornar verdadeiro, ele vai criar essa seção autenticado e vai retornar true para a gente, tá? Então vamos lá. Se o objeto UDAO apontando para o método logar esse usuário aqui, ó, retornar verdadeiro, eu quero que ele faça o seguinte: eu quero que, primeiramente, ele pode mostrar ali que o usuário foi logado, né? E redirecionar o usuário para alguma página. No caso aqui, o usuário ele vai ser redirecionado para o principal.php, tá? Como ele vai criar uma sessão, aqui em cima, a primeira coisa que eu vou fazer no código PHP é inicializar sessões, que é o section start. Isso aqui não é opcional, ele é obrigatório, tá? Toda vez que eu estiver trabalhando com sessões e eu quero que o PHP armazene, pegue essa sessão e armazene para que eu pegue esse valor e utilize em uma outra página, eu tenho que inicializar a sessão, porque eu posso ter várias sessões, né? Então, inicializando sessão, vamos aqui dar um eco, vamos utilizar o JavaScript, script vamos colocar aqui que um alert dizendo que login efetuado com sucesso, ponto e vírgula, e o location vai ser agora levar o cara para o principal.php. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui, ó, para não ficar muito para lá. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai emitir uma mensagem e logo em seguida vai enviar o usuário para essa página principal.php, tá? É o que eu espero que aconteça. Então vamos lá. Se tiver tudo ok, vai dar tudo certo aqui. Então vamos dar uma atualizada. Só um instante. Isso se
for com sucesso. Se não, se retornar falso, né, significa que o usuário errou, ele errou aqui o usuário senha, tem alguma informação errada. Então vamos aqui dar um alert dizendo que o usuário e ou senha estão incorretos. Aqui no alert, usuário e ou senha incorretos, ponto e vírgula. Vamos dar um Ctrl Enter e depois do ponto e vírgula vamos devolver o usuário para o próprio index.php. Isso se o login não for realizado com sucesso. Se não foi, né? Beleza? Agora sim. Agora está tudo ok. Vamos aqui, vamos aqui atualizar. Vamos fazer o teste. Então, deixa eu ver aqui, ó, usuário Anderson senha 1234. Vou colocar usuário Anderson senha 123. Entrar. Deixa eu ver aqui. Parâmetro inválido. Ele está falando que a quantidade de variáveis não casa com a quantidade de tokens, né? Lá no usuário down na linha 59. Então não está casando com a quantidade de tokens, né? Ó, o logar, o objeto U, então não está casando com a quantidade de tokens. Deixa eu ver aqui. Na linha 59. Sim, o que acontece aqui, ó? Vacilo, tá? Eu coloquei 1. É 1 e 2, tá? Então o erro foi meu. São dois parâmetros. Se eu olhar aqui na mensagem de erro, você vai ver que ele está pegando a senha e ele está pegando o usuário. Mas a quantidade de tokens não bateu. Vou só dar uma atualizada aqui e continuar. Olha lá, usuário e ou senha incorretos, ou seja, ele não logou, porque eu coloquei a senha errada, tá? Olha lá, usuário e ou senha incorretos, não logou. Agora se eu colocar Anderson 1234, entrar, tá lá, login efetuado com sucesso. Assim que eu der um OK, ele vai lá para a minha página principal. Funcionou perfeitamente, com exceção daquela falhinha lá, né, que acontece. Mas está aí o usuário logado e ele foi para a tela principal. Observa só, o usuário ele veio para a tela principal, certo? Ele veio para cá. Chegando aqui nessa tela, a primeira coisa que eu tenho que tratar aqui em cima é o seguinte. Vamos fazer um tratamento bem interessante. Verificar se o usuário não está logado na sessão, tá? Então a gente vai dar aqui um section start e vamos verificar se o usuário não está logado na sessão. Como é que a gente faz isso? Se not, aí a gente nega, ó, not section, eu falei sessão usuário, não, mas é autenticado. Se ele não estiver logado na sessão, aqui eu posso colocar um arroba, tá? Só para fazer um tratamento aqui de variável global. Se ele não estiver logado na sessão, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir um JavaScript, onde esse JavaScript vai dizer que a pessoa não tem acesso a essa página, só vai ter acesso se estiver logada. Então, vamos dar aqui um alert. Acesso negado. Favor efetuar o login, tá? Ponto e vírgula. Vamos dar um Ctrl Enter. Porque o que acontece? A pessoa tentou acessar essa página sem logar. Aí ele vai ser
redirecionado, devolvido, né, para a página index.php, tá? Então esse tipo de tratamento a gente tem que fazer justamente para não ter uma falha no nosso sistema. O nosso sistema, o cara conseguir entrar na página principal mesmo sem estar logado, tá certo? Então, se eu der um atualizar aqui, ó, o cara não foi expulso porque existe uma sessão sendo utilizada. Inclusive, deixa eu ver se é possível ver aqui as sessões. Eu acho que não, ó. Não. Ver os cookies, né? E a gente não pode bloquear. Mas foi criada uma sessão, tá? Então vamos aqui fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o sair. O sair para que ele saia do sistema, tá? O sair, ele está aqui embaixo, ó, dentro da nossa barra de navegação. O sair é esse daqui, ó. Então a gente vai criar um parâmetro, utilizar o próprio principal, né? Criar um parâmetro, sair igual a OK. Então, um parâmetro bem simples, tá? E aqui dentro também teremos um onClick, que antes de sair ele vai fazer uma pergunta para o usuário. Deixa eu dar um Enter aqui. Ele vai fazer uma pergunta nesse onClick. Return, confirme. Pergunta é: deseja sair do sistema? Eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Caso ele clique nesse link sair, ele vai perguntar se o usuário deseja sair do sistema, tá? Então vamos dar uma atualizada aqui. Vamos clicar aqui no botão sair, ó. Deseja sair do sistema? Se cancelar, não sai. Se der um OK, ele vai sair porque o parâmetro vem para cá, ó. Tá vendo? Ele jogou o parâmetro aqui no link. Então vamos fazer o seguinte, vamos recuperar aqui o valor desse parâmetro através do método get. Na verdade, vamos verificar se ele realmente confirmou que quer sair do sistema, ou seja, se o valor do parâmetro sair é igual a OK. Vamos verificar isso aqui em cima. Não tem problema ser aqui em cima. Então, se, lembrando que parâmetro de link a gente pega pelo método get, né? Se input get, o parâmetro sair, for igual a OK, se ele confirmar e for igual a OK, vamos fazer o seguinte, aqui em cima eu vou incluir a classe usuário DAO, que é justamente a classe que tem um método estático deslogar. Como o método ele é estático, eu não preciso instanciar o objeto, eu posso chamar ele diretamente, colocando aqui o nome da classe, dois pontos, o nome do método, tá? Diretamente, ó. Essa é a vantagem do método estático, né? Então, usuário DAO, dois pontos, aqui o método deslogar. Beleza. E deslogando, o que ele vai fazer ao deslogar, né? Deixa eu só ver aqui. Eu não pedi para ele colocar nenhuma mensagem que o usuário está saindo do sistema, não. Eu simplesmente pedi para que ele apagasse a sessão, destruísse a sessão e redirecionasse o usuário para o index. Somente isso. Não tem problema não. Então vamos lá, vamos testar, né? Para ver se esse método deslogar, se isso aqui tudo está funcionando. Então vamos dar uma atualizada. A gente já está finalizando, tá? A gente só vai fazer a questão dos links e acabou. Então vamos dar uma atualizada e deixa eu ver aqui.
Opa, atualizamos, clicar aqui em sair. Deseja sair do sistema? Vou cancelar. Agora, vou clicar em sair e vou confirmar. Deseja sair do sistema? Ok. Saiu do sistema. Então, eu imagino que ele tenha quebrado lá. Quebrou, né? Apagou a sessão. Destruiu a sessão e redirecionou o usuário para cá. Agora, se eu tentar entrar aqui novamente, burlando o sistema, ó, vou entrar aqui sem passar pelo formulário. Vou digitar principal.php. Vou dar um Enter. Tá lá, acesso negado. Favor efetuar o login. Então, ou posso colocar sem permissão de acesso, né? Favor efetuar o login. Em vez de ser acesso negado, colocar sem permissão de acesso. Favor efetuar o login, né? Favor efetuar o login. Então, se eu tentar burlar o sistema, ele não vai permitir, né? Sem permissão de acesso, favor efetuar o login. Isso mesmo. Agora vamos fazer com que os links funcionem. Os links aqui no principal. Aqui, ó. Aqui nós temos um link. Cadastrar. Temos um link listar. São apenas dois links. Mas nós também teríamos um link aqui que é um link padrão, que é esse aqui, ó, sistema web. Então vamos aqui criar links, ó, parâmetros chamado link, o que eu vou chamar de link 1. Aqui eu vou chamar de link 2. O valor desse parâmetro link vai ser 2. E aqui o valor desse parâmetro, o parâmetro desse link, vai ser 3. Tá? 1, 2 e 3. E no corpo principal, ou seja, aqui ó, no conteúdo principal, na verdade, eu vou tirar aqui esse container, ou posso até deixar o container, tá? Porque eu tenho aqui o form cadastro, ele está dentro de um container, né? Na verdade, todos já tem um container, então eu posso tirar. O form cadastro, listar, tem um container também, com certeza. Tá vendo? Tem um container. Então, o que eu vou fazer? Esse conteúdo aqui ele vai ser dinâmico, ele não vai ser um conteúdo estático. Esse aqui que é o conteúdo que aparece assim que a gente faz o login. Assim que a gente faz o login efetuado com sucesso, aí aparece esse conteúdo. Esse conteúdo aqui, ó, a gente pode criar dentro, a gente pode jogá-lo dentro de uma página, dentro de um arquivo específico. Eu vou até recortar ele aqui, ó, e vou criar um arquivo chamado início, alguma coisa assim. Deixa eu botar um auxiliar novo. Arquivo PHP ou página web PHP. Eu vou chamar isso aqui de início, tá? Vou finalizar. Aí vou pegar só aquele conteúdozinho, aquele pedacinho de código e colar aqui dentro. Alt Shift F e dentro o código, tá? Então esse início aqui, esse arquivo início, ele vai ser aquele conteúdo principal aqui. Sendo que o form cadastro, observa só, o principal ele já tem o Bootstrap aqui embaixo, já tem tudo, ó. Ele tem a barra de navegação, ele tem aqui o head, tem tudo, tá vendo? O form cadastra, ele tem essa parte do bar, ele tem um código PHP, mas ele também tem, ó, ele também tem aqui o mesmo que o principal tem, eu acho, né?
Não sei, deixa eu ver aqui. Form container, body, H2. Não, é diferente, é diferente. Eu posso deixar o style, não tem problema não. O que eu quero dizer com isso é que eu estou querendo não repetir essa parte do código, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo, não tem problema não. Porque senão pode comprometer alguma formatação. Não tem nada não. Então aqui no principal nós vamos ter um link 1, que vai ser justamente o link que vai nos levar para esse arquivo início. O link 2 vai ser o que vai nos levar para o form cadastra. E o link 3 vai ser o que vai nos levar para o listar. O form edita vai ser chamado, né, ele vai ser o link 4 e ele vai ser chamado diretamente aqui do botão, ó, aqui no listar, aqui em vez de ser o form edita, que a gente vai chamar aqui, na verdade a gente vai chamar o link 4. E esse link 4 virá em forma de parâmetro também, tá? Então vamos aqui, ó. Interroga link igual a 4 e, que é aquele ezinho para colocar dois parâmetros, e id igual ao id, tá? Então ele vai ser o link 4. Por quê? Porque todas as páginas vão abrir no principal. Tá? Todas, essa vai abrir no principal. Todas as páginas vão ser centralizadas aqui no principal, tá certo? E aqui no lugar do conteúdo principal, a gente vai criar uma lógica justamente para poder chamar esse link e carregar os arquivos de acordo com o link que foi selecionado, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável chamada link recebe. Aí a gente vai verificar aqui com um operador ternário. Se filter input, opa, isso aqui tem que ser dentro do delimitador do PHP, né? Senão não vai funcionar. Deixa eu abrir, deixa eu fechar, né? Se filter input através do método get ele conseguiu pegar algum link, ou seja, se ele retorna verdadeiro, se retorna verdadeiro, retorna esse link. Eu quero que ele retorne esse link e armazene na variável link. Se não, o valor padrão vai ser 1. Ou seja, se ele não encontrou nenhum link, ele vai retornar 1. Ou seja, o valor do link por padrão vai ser 1. Ou seja, vai ser esse aqui, ó, link igual a 1, que é o início, tá? Então a gente faz essa verificação com o operador ternário, tá? Opa. Vamos criar aqui um array de links, de páginas, desculpa. Ou seja, página no seu índice 1, ele vai ser qual arquivo mesmo? Ele vai ser o início.php, ele no link 1. Ctrl Shift seta para baixo, ele no link 2 vai ser quem? Vai ser o form cadastra. Isso criando um array de páginas, tá? Form cadastra. Isso se o índice for 2, aqui se o link for 2. Ctrl Shift seta para baixo, se for 3, ele vai chamar o listar, tá certo? E se for 4, ele vai chamar o form edita. Form edita.php, tá? Form edita.php. É isso daí. Como aqui eu estou no listar, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu colocar só um parâmetro id igual a x,
e não passar para ele qual é o link, é perigoso ele voltar para a página 1. Então eu vou colocar aqui que o link é igual ao próprio listar, qual é ou seja, ele vai chamar a própria página, né? Que é o link 3, link igual a 3 e ID, ou seja, para ele entender que ele não tem que sair dessa página. E ID, ou seja, quando eu clicar aqui nesse link de excluir, ele tem que entender que eu vou utilizar a própria página listar, porque eu excluí a rotina do excluir, eu vou criar aqui dentro mesmo, tá? Então, link 3. Vamos ver se está... Não, ainda não está funcionando. Está faltando só uma partezinha aqui, fazer uma verificação. Verificar se é um arquivo, né? Se file, ou seja, se file exists, ou seja, se esse arquivo existe, se essa página existe, aí você fala que página? Essa página acessando esse link específico. Se ele existir, eu quero que ele inclua. Deu um include. Include de quem? Dessa página nesse link específico. Ou seja, ele vai incluir início.php, ou ele vai incluir formcadastra.php, ou listar, ou formedita. Depende de quem está sendo chamado ali através do link. Então vamos salvar e vamos ver se realmente funcionou, né? Então esse é o conteúdo principal, ele é dinâmico. Vamos atualizar. Vamos atualizar. Se eu clicar aqui, ó, ele já está chamando o link 1, que é essa própria página aqui, beleza. Se eu clicar em cadastrar, tá lá, ele chamou o cadastrar. Meio estranho, né, a forma que ele chamou o cadastrar. Se eu chamar o listar lá, ele chamou o listar. O editar, ele chamou assim. O que que acontece? Tá dando um pequeno problema aqui, tanto com cadastrar com os formulários e a barrinha aqui, né? E vamos ver o porquê. O cadastrar tá dando um probleminha, o listar tá ok, mas aí o editar ele já tá dando um probleminha também. Vamos ver o porquê, né? Então, form cadastra. Deixa eu ver. Tem aqui o form container. Tem um H2. Ele, na verdade, ele está formatando o que aqui, né? Com esse... ele está formatando aqui o H2, está formatando aqui o form container. Está colocando um background, um padding, border radius, um width. Tá? E no bar ele está colocando um background, o display flex, o display flex, né? Align itens. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar esse display flex daqui, vou salvar, e do form edita, se ele tiver um display flex, eu acho que não, né? Tem, ó, display flex, vou tirar daqui também, vou salvar. Vamos ver, né? Vamos atualizar. Aqui está ok, aqui está ok. Cadastre usuário. Listar está ok. Listar está ok. E o editar está ok, sendo que está jogando para o canto, né? Jogando para o canto e a barra aqui está um pouco diferenciada. Um pouquinho diferenciada, né? Listar.
Então um pouquinho. Então nós estamos aqui com esse, né, o formulário ele está vindo aqui para a esquerda no cadastro, o listar está ok, o cadastro está vindo para a esquerda e no editar ele também está vindo para a esquerda e ele está mudando aqui ó, a aparência do nosso navbar, né? Vamos ver o porquê. Nós temos aqui no principal.php o nosso style, nosso container tem aqui um margin top de 50%, né, o container. Eu vou tirar aqui só para ver, salvar. O que vai acontecer aqui com o nosso navtop? Realmente não mudou nada, né? Só o listar que é diferente. E aqui no nosso nav, eu vou colocar aqui um navbar fixed top, ele fixado no topo. Vamos salvar, vamos atualizar. O listar ele não está fixando no topo. Por que será? Só o listar que está diferente. Tá dando esse espacinho aí. Tem um container aqui que tá com margem top de 30. Eu vou tirar. Vou salvar e atualizar. Mas realmente ele não tá ali topando, né? Isso aqui é questão de estética, tá? Realmente ele tá mudando. Quando a gente clica em cadastrar é de um jeito, clica em listar é de outro, clica em editar fica de outro jeito. Mas vamos dar uma olhada aqui no código um pouco mais. Então uma das soluções que eu encontrei foi a seguinte: vem aqui na principal, barra de navegação, e colocar o navbar como um navbar fixed top, ou seja, ele fixado no topo. Assim que a gente fixar no topo, cadastrar ele vai ficar fixado no topo, listar ele vai ficar fixado e listar também. Só tem um porém. Aqui no formulário de edição de usuário e no formulário de cadastro de usuário, ele está muito em cima, tá vendo? Então esse formulário de cadastro, esse formulário de cadastro aqui embaixo, opa, cadê? Aqui, ó. O form container, né, ele está muito em cima. Então o form container ele está muito em cima, tá? A gente pode tentar aí colocar uma margem superior para que ele desça um pouquinho mais, né? O próprio form container, colocando aqui um margin top, deixa eu ver aqui, 100 pixels. Vamos salvar, ver se ele de fato afastou um pouquinho. Pronto, resolveu, tá? Descer um pouco, acho que não precisa descer tanto assim, mas tá bom. Mesma coisa a gente vai colocar aqui, ó, no editar, no form editar, essa margem top aqui de 100 pixels. Aqui, ó. Alt Shift F, ele formata o código, tá? Então vamos salvar e vamos dar uma atualizada. De fato colocou a margem top, não tem problema, tá um pouco afastado assim. O listar já tá ok, né? Cadastrar, listar, e tem essa questão aqui do formulário não está no centro, né? O formulário ele não está no centro, tanto o cadastrar quanto o editar ele foi jogado ali para a esquerda, que é uma questão de detalhe, mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Se der certo, beleza. O que acontece? Esse aqui é o nosso form container. Geralmente a gente coloca um objeto no centro, tá? Utilizando as margens desse objeto.
Geralmente é assim, ó. Por exemplo, ele tem 100 pixels de margem esquerda e direita, ou em cima e embaixo, e alto, esse alto aqui, ó. Esse é em cima e embaixo, esse esquerda e direita, né? Mas como eu estou utilizando margem top, eu teria que utilizar aqui, por exemplo, ó, só margem. Vamos salvar, conforme edita, né? Vamos atualizar. Ele veio para o centro. Uma mágica, né? Mesma coisa eu vou fazer lá para o outro formulário, para o formulário de cadastro. Vou vir aqui, ó, forma e cadastra. Em vez de utilizar margem, vou utilizar só margem top, eu vou utilizar margem. Aqui eu vou colocar o valor alto, ou seja, o primeiro valor se refere à margem superior e inferior, o segundo esquerda e direita. Eu vou colocar automático, justamente para ele centralizar esse formulário. Vamos salvar, atualizar. Está lá, centralizado, tudo correto. Belezinha. Então tá aqui o cadastro, sistema web. Tem essa questão aqui também, ó. Aqui no início, o nosso container, o nosso Jumbotron, né? Que o nome desse objeto é Jumbotron, ele está muito em cima também. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, início, deixa eu ver, não, aqui é o Class Container, que está o Jumbotron, e aqui nós temos, ó, o Jumbotron, tá? Aqui nós também podemos colocar aqui um margem, né? 100 pixels. Eu acredito que margem top. A margem do topo. Vamos salvar e vamos ver aqui se ele desce um pouquinho. Beleza. Tá aí. Formatado 100%. Nosso sistema funcional. Cadastrar. Com o formulário de cadastrar. O listar. Clicou em editar, ele abre o edição de usuário. Sair, deu um OK, ele sai do nosso sistema. E esse aqui, ó, sistema utilizando PHP e ChatGPT, está um pouco em cima, tá? Se eu quiser centralizar ele um pouquinho mais, eu venho aqui no meu index. Eu tenho aqui o login container, deixa eu ver o que é o login container. Aqui no meu arquivo, né? Login container. O login container é o próprio formulário de login, sendo que aqui eu tenho uma linha, ele foi colocado dentro de uma coluna, né? O que eu posso fazer com essa linha aqui, ó? Com essa div class row, né? Deixa eu ver, div class row, div class row. Vamos ver se eu consigo colocar aqui um margem top. 80 pixels. Vamos salvar. Vamos ver se ele desce um pouquinho, né? Desceu, mas não do jeito que... sim. Ele desceu aqui, ó. O formulário desceu um pouquinho. Agora eu quero... apesar de que ele... deixa eu ver aqui. Não, vou colocar aqui 30 pixels só. Vou salvar, atualizar, beleza. O que na verdade eu tenho que descer é o H2 ali, ó. Quem eu tenho que descer? Esse cara aqui, ó. Porque eu tenho esse class row e tem esse outro class row, tá vendo? Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um ID, que eu vou chamar ele de linha título, nesse ID dele aqui, ó, da div, linha título, e aqui eu vou deixar assim mesmo. Então vamos chamar o ID, no CSS a gente chama ID com cerquilha, então linha título. O que eu quero fazer com essa linha título? Somente distanciar um pouquinho do topo. Vamos colocar 30 px aqui do topo. Salvar.
e vamos atualizar. Realmente ele não desceu. Deixa eu ver aqui. Linha título. Estou usando aqui acento. Não é recomendável usar acento. Mas deixa eu ver aqui. Margin top 30. Margin top 60. Vamos ver se ele desce. Vamos salvar. Atualizar. Ele na verdade desceu, mas está bem discretozinho. E essa imagem aqui eu vou aumentar ela só um pouquinho, tá? Essa imagem aqui, essa imagem que está aqui no index, cadê? Essa imagenzinha aqui, ó, o IMG está com 200 pixels. Eu vou colocar 300, vamos ver qual tamanho que ela vai ficar. Dá um atualizar, tá bom, tá ótimo na verdade. Pronto, só alguns ajustes, né? Então aqui nós finalizamos toda a nossa etapa aqui, o nosso sistema por completo, né? Lembrando que toda essa parte aqui do front-end a gente teve que fazer alguns consertos porque foi feito pelo ChatGPT. Mas aqui estamos com o nosso sistema finalizado. Aqui nós podemos entrar com o nosso usuário, se entrar com senha errado, usuário e eu senha incorretos. Se eu tentar burlar o sistema entrando diretamente ali no principal, ele não vai deixar entrar diretamente no principal, tá? Ele vai barrar o usuário, verificando que o usuário não está na sessão e sem permissão de acesso, por favor, efetue o login. Isso se o usuário não estiver com o autenticado, né, sessão autenticado. Aí vai devolver o usuário para o index. Certinho. Se o usuário logar normalmente, Anderson 1, 2, 3, 4, ele vai entrar, login efetuado com sucesso, entrou no sistema. Entrando no sistema ele já tem essa tela inicial, que é o link 1, cadastrar é o link 2, listar é o link 3. Vamos aqui em cadastrar, vamos cadastrar aqui algum usuário. Aqui, ó, Lilian Cabral de Souza Melo, e-mail liliancabral@email.com. Usuário vai ser Lilian, senha 2525. Vamos cadastrar, tá lá, cadastro realizado com sucesso, tá? Ah, tem esse detalhe aqui, ó, cadastro cadastrado com sucesso, né? O que que acontece? Quando ele cadastra aqui e o cadastro é realizado com sucesso, ele não volta para o form cadastra.php, tá? Ele volta para o principal.php, link igual a... Qual é o link do form cadastra? Link igual a 2, ó, tá? Link igual a 2. Senão vai acontecer isso daqui, ó, ele vai sumir a barra vai sumir, né? A barrinha ali do principal vai sumir. Aí é estranho. Essa barra aqui, ó, a navbar vai sumir. No listar, quando ele exclui, eu também vou ter que voltar para a lista. Então vamos ver aqui, vamos consertar, né? Aqui no listar, quando ele excluir, quando ele vier aqui excluir, ele vai voltar, ó, não para o listar.php, ele vai voltar para o principal.php, link igual a 3. Se não me engano, o link 3 é o link de listar. Aqui, ó, tá?
E quando ele editar, vai ser a mesma coisa. Vou até copiar aqui. Opa, vou até copiar. Quando ele terminar de editar, que a rotina está bem aqui embaixo, ele vai voltar para o principal.php, link igual a 3 também. Então vamos fazer os últimos testes, né? Vamos cadastrar aqui outro usuário. Vamos cadastrar aqui a Luana Pontes Silva Cabral. E-mail luanapontes@yahoo.com.br. Luana P é o usuário e a senha, qualquer senha aqui, é só para testar. Vamos cadastrar lá. Cadastro realizado com sucesso. Ok, voltou para a telinha. Se eu vier aí listar, tá aqui, ó. Se eu excluir a Luana Cabral, excluir aqui a Eliana, excluir, vamos dar um ok. Cadastro excluído com sucesso. Voltou para cá, excluiu de boa. Vamos excluir aqui também o Ronaldo, excluir. Ok, cadastro excluído com sucesso. Ronaldo foi-se embora. Vamos editar aqui a Luana Pontes Silva Cabral. Editar. Luana Pontes Silva Souza. Vou colocar aqui o usuário Luana Souza. Vamos editar. Deseja editar este cadastro? Ok. Cadastro editado com sucesso. Tá lá, Luana Pontes Silva Souza. Voltou para o local correto. Vamos agora sair do sistema. E tá tudo ok. Beleza? Então, esse aqui foi o nosso projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Minha plataforma é AD. Sou o professor Anderson. E aqui nós temos os nossos cursos, tá? Esse é o link da plataforma. Aqui são os cursos. Curso de Java com Angular, num preço muito acessível. HTML5, CSS3, W3.css. Python com Django. Microsoft SQL Server. Curso de Java SE/EE. E o curso de PHP 7, mais um MySQL, mais orientação a objetos. Estarei aí gravando mais cursos, tá? Vou estar trazendo aqui na plataforma mais cursos, como lógica de programação orientada a objetos e outros cursos aí, curso de JavaScript. Estou pensando em trazer o curso de MySQL também, tá? E obrigado aí pela companhia de vocês. Sou o professor Anderson Henrique. Valeu, falou e até a próxima. Fui!